A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Queridos, hoje nós vamos estar trabalhando uma questão assim, hoje de maneira mais específica, sobre escolhas, né? A cada dia mais a sociedade vai tendo a ideia e passando a ideia de que escolhas são feitas pelo que vai no nosso coração, né? Está no nosso coração, então faz. É isso? Ah, não, eu só faço o que está no meu coração. Meu coração está mandando, eu faço. Então isso é bem complicado, porque não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensina, né? E aí eu gostaria de abrir com vocês Mateus 7, 13 e 14. Mateus 7, 13 a 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa. É a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Senhor, nós vamos tratar hoje sobre escolhas, sobre decisões, e queremos o parâmetro da Tua Palavra, queremos que o Senhor nos inspire, nos ensine, nos capacite, Senhor, porque parece que todo dia temos escolhas, e a consequência desse plantio, dessa escolha, muitas vezes vem lá na frente, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos ensine a tomar boas decisões. Isso também não é garantia de que a colheita vai ser 100%, porque às vezes a gente planta algo que temos certeza que sim, é certo, mas na hora da colheita, às vezes não é aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque muitas vezes, Senhor, os Teus planos são soberanos. Quando o Senhor mandou Paulo sair, Pai querido, e permitir, querendo ir para Roma, ele foi no navio, enfrentou tantas tempestades, quase afogamento, Senhor. Por isso, Pai, nós sabemos que nem sempre a nossa vontade vai prevalecer, por isso a Tua Palavra diz: ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem dele. E nós pedimos, Pai querido, e sabemos que Tu és soberano. Tu governa, Senhor. E Tu sabes, Pai querido, que até aquilo que muitas vezes não é bom na nossa perspectiva, está cooperando para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas são todas as coisas. E louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bem, eu queria ver alguns textos com vocês, a começar no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, primariamente, né, coloca na frente dos israelitas escolhas, né? E óbvio que nós não vamos esquecer a pegada luterana, né? Os luteranos falam muito mais disso do que os reformados, mas é uma pegada muito interessante deles e bíblica. E a gente vê, se a gente colocar a ótica dos indicativos e imperativos na Bíblia, a gente vai ver como eles são abundantes na palavra de Deus. Por exemplo, quando Deus coloca os 10 mandamentos, né, a lei moral na frente do povo, antes ele diz: ó Israel, eu te tirei da terra do Egito. Ou seja, Deus sempre faz algo primeiro, o indicativo, né? Ele primeiro trabalha naquela vida para depois dar o imperativo. Imagina se Deus chegasse: ô, não adultera não, fala pro cara lá fora, né? Não adultera não. Ele vai rir na cara de Deus, né? Por quê? Vai rir na nossa cara. Porque, na verdade, é necessário primeiro o Senhor fazer o quê? Uma transformação no coração. Mudar. E aí, sim, a gente se abre para a vontade dEle. Ok? Então, os imperativos, eu já falamos muito sobre isso, mas só para refrescar a memória, os imperativos e os indicativos, ou os indicativos e os imperativos, estão por todo lado na palavra de Deus. Os luteranos usam mais do que a gente e é sensacional. Vamos ver Deuteronômio 30,
versos 15 e 19, que diz assim: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje tomo céu e terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Ou seja, Deus havia tirado o povo do Egito, caminhado com eles, né, agora estão prontos para entrar em Canaã, mas Deus pega agora e faz uma revisão na lei. E ele então que chama, né, não é a segunda lei, ele está passando novamente para a nova geração que vai entrar em Canaã, está repassando a lei. Por que não está repassando a lei para a nova geração? Galera dos 20 e pouco. Por quê? Porque a antiga geração foi se perdendo no deserto, não é isso? E aí a nova geração que vai entrar não conhece tanto a lei. Então Deus tem que revisionar, mas trazer novamente a lei. Isso é Deuteronômio, a segunda lei. Ok? E isso faz que agora eles estão prontos para entrar em Canaã. Deus coloca na frente deles: vocês vão entrar? Escolha obediência, certo? Vocês viram as maravilhas que eu fiz no deserto, como eu trouxe vocês até aqui. Escolham a vida. Jeremias 21:8. Jeremias 21:8. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Vai por 9, por favor. Quem ficar nesta cidade morrerá, a espada, de fome ou de peste, mas quem sair e se render aos caldeus que estão cercando a cidade, não morrerá, conseguirá ao menos salvar a sua vida. Deus agora está disciplinando Israel e coloca na frente dele assim, ó: ou vocês me obedecem ou vocês ficam. Se vocês obedecerem e se tornarem servos dos caldeus, vocês vão ter vida. Se vocês resolverem tentar salvar a sua vida, vocês vão perdê-la. Olha que coisa. O tempo todo a gente está vendo as escolhas que nós, como servos de Deus, é o que a gente chama de livre agência, né? A gente tem a livre agência. As escolhas que nós temos que fazer, que é colocada na nossa frente. Jesus desenvolve essa ideia apresentando alguns contrastes, né? Entraremos pela porta larga ou apertada. Como a gente vê que muitos estão entrando pela porta larga, não é verdade? Da facilidade. Andaremos pelo caminho largo ou estreito. Acolheremos a vida ou a morte. Jesus aqui nos impele a ponderar as consequências inevitáveis que de nossas escolhas nos levarão. Então, é o momento em que nós precisamos o tempo todo fazer escolhas. Fico aqui ou vou para outro lugar? Me mudo dessa casa ou moro na outra? Estou com problema no relacionamento, largo ou insisto? Tenho que mudar de escola, fico nessa ou vou para outra? Estou angustiado com uma pessoa, falo com ela ou não? Eu sei que isso não pode dar ruim no final, mas é tão prazeroso, eu faço ou não? Esse emprego está me oferecendo mais, esse aqui eu já estou, né, há algum tempo, consegui crescer e tal, mas esse aqui, mas eu tenho que sair daqui ou não? Será que aqui eu vou? Então, o tempo todo a vida nos oferece escolhas. O tempo todo, e não é fácil fazê-las. Ou é? Quem acha que é fácil? Algumas são fáceis, né? Mas muitas não são fáceis. Muitas nos colocam numa encruzilhada, com uma placa para leste, oeste, e a gente fica perdido. Devemos ter cuidado, pois as escolhas não são tão simples assim. Há tentações que muitos irmãos acabam enfrentando pelas suas escolhas. Quando nós vemos o Salmo 73 de Asaf,
ele vislumbra essa experiência. Ele começa a ver os ímpios prosperando. Isso aqui, na verdade, é até uma tapa na teologia da prosperidade também, né? Porque Asaf vê que aqueles que não seguem a Deus, aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que não estão fazendo nada, estão prosperando, têm a família abençoada, os filhos abençoados, estão tendo uma vida regalada, parece que não tem problema nenhum. Salmo 73 é isso. Ele dá uma tapa na teologia da prosperidade, né? Não que Deus não possa prosperar, não que Deus não... Na verdade, tudo que a gente tem, como Paulo disse, vem do Senhor, mas não significa que Ele está única e exclusivamente aqui para fazer você prosperar, ser rico. Muitas vezes, e a experiência nos mostra isso, há muitos irmãos seríssimos com Deus que são pessoas humildes, que às vezes precisam até da ajuda da igreja. Essa questão tem que ser derrubada no nosso meio, gente, para que a gente possa viver realmente o ensino bíblico, sabe? Porque as igrejas estão entupidas de gente interesseiras, que muitas vezes vão se frustrar lá na frente, não crescem, não amadurecem, não ganham robustez espiritual, não estão prontos para passar por uma prova como Jó passou. Aliás, ninguém está pronto, mas nós temos que estar minimamente preparados, porque no mundo, então a gente tem que estar preparado. E aí Asaf começa a se questionar. Ele fez tudo de bom, ele está andando na santidade, está lavando a mão em relação ao pecado, mas ele vê agora os ímpios dando tudo certo para eles. Lá no Salmo 73, no verso 17 em diante, a gente vai dar uma lida. O que acontece com ele? Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e Timóteo vai falar, né, aqueles que querem ficar rico a qualquer preço, principalmente, eles se metem em muitas ciladas e tentações, né? A gente já viu essa mensagem aqui tem umas 3 semanas. Lugares escorregadios os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, porque a pessoa fica amargurada, né? Está ali orando, as coisas não acontecem, parece que o céu está de bronze, mas o ímpio está dando tudo certo. Quando meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Na verdade, nesse momento, Asaf, ou ele continua olhando para a prosperidade dos ímpios, para a vida do ímpio, para aquilo que o ímpio estava conseguindo, ou ele olhar para o Senhor e para o final de todas as coisas. É quando ele contempla o final de todas as coisas é que a ficha dele cai. Ele entende que tudo que está aqui vai passar, de que por mais que ele alcance nessa vida, o que vai importar é a eternidade, de verdade. Gente, para pensar. Eu sei que é difícil porque 70 anos não são 70 dias, é tempo aberto, não é verdade? Mas a vida do homem chega a 70, o que passa disso é enfado a carne. Me diz uma coisa, gente, eu já fiz tantos funerais, já fui em tantos funerais, e a gente vê que ninguém ali está levando nem a gaveta do guarda-roupa, nem aquele carro que brigou tanto consegue levar. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter as coisas, que a gente não precise trabalhar para obter, que a gente não possa buscar um certo conforto. O que eu estou dizendo é que nossa esperança não pode estar nisso. Billy Graham dizia, o problema não é você possuir riqueza, é a riqueza te possuir. Tem gente que a riqueza já possuiu. Então, nesse momento, Asaf precisa tomar uma decisão. Ou ele olha para as promessas de Deus na eternidade e tudo mais, ou ele vai se tornar alguém amargurado por estar vendo
está vendo pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus prosperando. Gente, a amargura é algo terrível que a gente precisa lutar todo dia. Quem aqui já se sentiu amargurado? É horrível, gente. A gente reclama, a gente cobra, a gente, pior de tudo, a gente descarrega em quem não tem nada a ver. A gente fica ofensivo, defensivo. A gente cria um clima no lar ou onde a gente está que se torna impossível de continuar ali. Eu coloquei essa semana lá no grupo um estudo sobre pessoas idosas que hoje muitas vezes não têm o auxílio da família de maneira muito mais junta, permanente. E a pesquisa descobriu que essas pessoas muitas vezes tiveram problemas seríssimos com os filhos, causaram dores horríveis nos filhos, que muitos filhos continuam cuidando, bancando, mas com aquela distância de porco espinho, sabe? Nem muito longe, nem muito perto, porque estão machucados. Pessoas que foram humilhadas. Nós, como cristãos, vamos honrar sempre nosso pai e nossa mãe, mas não podemos descartar que existe um monte de jovens hoje, pessoas mais maduras, doentes, não conseguem manter um relacionamento, não conseguem desenvolver uma amizade sem cobrança, sem isso, sem aquilo, fruto de atitudes lá atrás. E aí essa pesquisa está lá ainda, coloquei ontem, se vocês quiserem ver lá no coisa, é muito bacana. O próprio diretor diz assim: olha, eu ajudo muito a minha mãe e tudo que ela precisa eu estou ali, mas eu preciso manter uma distância, porque ela me arrebentou a vida. Então, essas coisas vão criando amargura, vão criando distanciamento. Sem contar aqueles filhos ou filhas que são arrimos de família. Tem pessoas que destroem seu casamento porque um pai é agarrado ali e há uma dependência emocional tão grande que a mulher fica em terceiro plano, ou o marido. Tal é o arrimo de família. E a gente sem Cristo, a gente acaba fazendo até besteira. Vou me separar. Não é assim? Veja bem, a gente precisa ter o equilíbrio nas coisas, honrar pai e mãe. A gente tem que cuidar. Honrar pai e mãe não é você... a mãe está precisando de um remédio e você, não vou comprar não, porque eu tenho que... Não, você tem que honrar teu pai e tua mãe. Mas nós estamos falando de pessoas que criaram uma dependência emocional tão grande com o pai ou com a mãe, que não conseguem viver o seu casamento. E eu digo com todas as letras, você está pecando, porque você e a sua esposa hoje, ou você e o seu esposo são uma só carne. Isso não quer dizer que você vai abandonar seu pai e sua mãe, mas isso quer dizer sim, que você vai andar conforme a palavra nos ensina: osso do meu osso, carne da minha carne. Inclusive até em relação aos seus filhos. Mas isso é para cristão, tá? Se você não é cristão, você deve estar me achando um maluco. Como assim? Meu filho em primeiro lugar, né? Por isso que às vezes eu estava conversando com uma pessoa essa semana retrasada, na verdade, e ela tem um namorado, na verdade não é namorado, né? Já até mora junto, mas ele não é cristão, e aí ele tem um filho, e todas as vezes que teve que ser o filho ou ela, quem ganhou? Quem ganhou? O filho. Eu falei: você nunca vai ser a prioridade dele, porque ele não tem a mente de Cristo. Não tem. Mas ela fez uma... só que eu tinha que falar: eu não posso mudar essa situação. E ele está certo na perspectiva dele. Ok? Então quando a gente fala essas coisas, não é à toa. E aí... Asaf, quando entra no santuário, consegue perceber, né, que tudo que essas pessoas estavam alcançando um dia iria se derreter, e junto com elas a sua alma.
Ele pôde ver a sua vida e a dos outros à luz do julgamento final de Deus. Asaf poderia ter continuado amargurado, irmãos, mas ele olhou para a eternidade. Quantos irmãos estão aqui, gente? Não é à toa que as igrejas estão lotadas de gente buscando ficar rico. O tempo, se não for a campanha, ninguém quer ir para a igreja. É a campanha. Não tem nada você fazer uma campanha de oração, mas estou falando daquela coisa de toma lá da cá e coloca aquela cenoura na frente do burro e o burro fica indo até cansar. Então assim, Deus teve que fazer prova de Jó, tirando tudo dele. E ainda assim, apesar de Jó, ontem nós tivemos aqui a reunião de ministério, a gente estuda o livro de dentro para fora. E nós chegamos no capítulo 8, onde a perspectiva de Jó, você vê que Jó ali, ele cobrou Deus. Ele começa a dizer, aonde eu pequei? Olha, se eu tivesse aqui um julgamento, eu ia provar que eu estou limpo. Entendeu? Que eu tô com as mãos limpas. Eu acho até que eu faria pior, tá? Não estou culpando o Jó, não. Acho que eu e você faremos pior. Por menos a gente está fazendo, menos em gastar o balde tudo. Imagina a gente perdendo 10 filhos, 10 caixões na sala. Depois a mulher, num afã de tentar livrar logo o Jó de tanta dor, porque às vezes, gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas você vê alguém sofrer do teu lado é horrível. Vocês já passaram por isso, não? Eu já passei. De ver minha mãe 5 anos, 2 anos numa cama, 5 anos doente e 2 anos numa cama. Ai, aquele ai vai parecendo uma tortura. Ai, é horrível. Chega uma hora que você fala assim, pai, não tem jeito mais para medicina. Claro que eu não era cristão quando eu falei isso, porque a gente como cristão, a gente nunca vai deixar a esperança acabar nesse aspecto. Mas eu dizia assim, é melhor vê-la aí do que vê-la sofrendo. Quantas pessoas falam isso? Melhor levar, Senhor, para ver tanto sofrimento. Nem morfina está dando mais jeito. Então, é terrível. É muito ruim. É algo que você ecoa nos teus ouvidos durante muitos anos. Ai. Lili foi cuidadora, deve ter passado com isso, né? Um bom tempo. Você não pode fazer nada, as suas mãos estão atadas. É terrível. Somente quem tem os olhos na eternidade não é influenciado pelas facilidades da porta larga. Somente quem tem os olhos na eternidade não é influenciado, sabe como não ser influenciado por números ou aparências. Quando a gente recebe, irmãos, eu vou dizer outro passo aqui para vocês. Quando a gente recebe a vida eterna, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente ouve. Abre, por favor, Efésios 2, do verso 2 e 3. Cuidado com quem vocês ouvem. E eu vou dizer o porquê. Nos quais vocês andaram no outro tempo. Pode voltar no 1 que é melhor, né? Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da... Então Paulo está falando, eu também fiz parte disso, mas agora eu recebi vida. Mas aquele espírito que atuava em mim, atua onde agora? Em quem? Nos filhos. Então é capaz de uma pessoa que não seja cristã, eu vou dirimir isso melhor, tá? Uma pessoa que não seja cristã te dar conselhos e a gente sabe que se a gente anda um pouquinho com uma pessoa, a gente começa a pegar já os trejeitos dela, pegar a mania dela, começa até a gostar muitas vezes de coisas que a mãe sempre quis dar jiló, nunca comeu, aí anda com um amigo, começa a comer jiló. Não, velho, nunca comeu jiló, por que está comendo jiló agora? Né? É assim que acontece. E a gente vai sendo influenciado por osmose, sem perceber. Pega os trejeitos, tudo já.
E aí você imagina você andando com uma pessoa, ouvindo, sendo aconselhado, alguém que não recebeu vida ainda, o que acontece? Pode ser influenciado por más conselhos. O que mais tem aí fora é má conselho. Não é isso? O cara fala, ou a mulher fala, e tu vai se conversar com você. Faz também, faz pior. Não é assim? Siga o teu coração, seja feliz, larga. É só isso que se fala. Então a gente tem que ter cuidado para não ser influenciado. Tem que ter muito cuidado para não sermos influenciados. Eu cheguei no 3? Cheguei, né? Pode 3, por favor. Entre eles também nós todos andamos, até eu. Gente, eu me lembro que eu dei conselhos para pessoas que hoje eu me envergonho de ter dado. Eu estimulei pessoas a fazerem coisas que eu falo, meu Deus, como assim? Tenho vergonha. Mas na hora lá foi um bom conselho para ele. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. E é isso mesmo, fazendo a vontade da carne. Aqui a carne são as inclinações. E dos pensamentos dirige uma pessoa. E éramos por natureza filhos. Então a pessoa que está lá fora é filho da ira. A pessoa que está lá fora é filho da ira, como também os demais. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente ferro com ferro se afia. Eu tive momentos na igreja aqui, momentos daqui, sabe que todo mundo passa, 24 anos de ministério, é impossível não passar, né? Ai, Senhor, o tempo está passando, eu vou fazer outras coisas, estou me privando de um monte de coisa, vejo privação de um lado. Aí conversei com um amigo meu de anos, os dois, são dois que eu conversei, um no período, outro no outro. É maravilhoso isso. Sabe o que ele falou? Meu irmão, ninguém está nem aí para você, ninguém está nem aí para a tua família, cada um está tocando a sua vida, larga isso, vai cuidar, faz um concurso, corre atrás. Você imagina se eu ouço, né? O Davi tem uma teoria que quando ele... É Davi, tá, gente? É Davi. Ele tem uma teoria, posso falar, Davi? Ele tem uma teoria que toda vez que ele está com uma dúvida muito grande numa coisa, ele vai ouvir o ímpio. Que ele fala, vou ouvir a voz do diabo para tudo que ele me aconselhar eu fazer diferente. Que eu sei que ele vai me aconselhar na carne, segundo a carne, a vontade, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Então eu ouço ele para fazer tudo aquilo que ele me aconselhou, o contrário. Davi. Uma boa ideia, né? Então, gente, a gente precisa ter esse cuidado, porque a gente acaba sendo, né, influenciado. Apesar dos percalços, a vida cristã é cheia de bênçãos. A gente está vendo aqui o lado ruim, né? Às vezes as consequências, as escolhas que a gente tem. Mas a vida cristã é algo maravilhoso, e eu vou falar sobre isso. Eu vou falar do segundo, que era cristão, mas ele foi mordido pela picada. E ele falava assim para mim, nós estamos aqui na igreja se matando, e todo mundo correndo atrás, ganhando. No final, essa pessoa largou o ministério e está no mundo. Entendeu a escolha que foi feita? Ele olhou, ele não fez como Asaf, ele viu a prosperidade, não só dos ímpios, mas de cristãos também, mas como a função dele não podia fazer isso, por causa da responsabilidade dele, ele se amargurou e chegou a meter o pé na jaca. E isso vai família, vai todo mundo. Cuidado com o teu coração, irmãos. Não segue ele é tremendamente corrupto, de Jeremias. O coração, ele sim tem inclinações. Tiago vai falar que a mesma fonte não pode jorrar, né? Águas amargas e águas doces. Mas nós temos que filtrar o que vem do nosso coração, porque ele é enganoso demais, em todos os aspectos. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Vamos falar das coisas maravilhosas. O reino de Deus é nosso. Nós estamos dentro do reino de Deus. Nada pode nos tirar mais disso. O governo dele está no nosso coração. Temos o conforto e o consolo de Deus em todos os momentos da nossa vida.
Ele está ali. Olha, eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma experiência pessoal com Deus. No momento mais conflitante, Ele te confortou. Ele pode não ter te tirado, não ter impedido você de entrar na fornalha, mas Ele entrou com você lá. Amém? Às vezes a providência de Deus, ela é carrancuda, né? Ela não é muito bonita, mas Ele está ali conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e Ele está. Para vivenciar todas as fases que a gente tem que passar, Ele está conosco. É promessa dEle. Deus não vai dar uma promessa para a gente e não cumprir. Quando Ele disse, eu vou estar com você todos os dias, eu vou estar com você todos os dias. Recebemos misericórdias toda manhã, gente. Como é que eu sei? Gente, às vezes a gente peca, a gente fica tão culpado, a gente perde perdão, a gente fica até envergonhado de pedir perdão a Deus, né? E a gente pede misericórdia a Ele. Passa um dia, dois, a gente sente aquela paz, aquele perdão. Já experimentou isso? Caramba, como Deus é bom. A pessoa que não tem Deus, ela leva a culpa pro resto da vida, às vezes. Ela não tem esse perdão, ela não consegue se perdoar, e nem muito menos perdoar ninguém. Às vezes é difícil para ela. Agora, quando a gente pede perdão a Deus com todo o coração, se arrepende, a paz do Senhor, caramba, parece que a gente recebeu uma ficha limpa de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é maravilhoso, gente. Fomos adotados como filhos, imagina, hein? Ser adotado é algo maravilhoso. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, sabe? Nós somos povo de Deus agora. Cadê a Tequinha? Está aqui? Está dando aula, né? A Tequinha foi enxertada na nossa família. Ela é filha. Todo sentimento que a gente... isso é inexplicável, sabe? É inexplicável isso acontecer. Como alguém que não era, passa a ser, e agora toda a preocupação que a gente tem com os filhos, a gente tem com aquela pessoa. É algo extraordinário. Sabe? É algo extraordinário. É tipo a Babi com a Chloe, talvez, né? Talvez não possa fazer mais porque tem a limitação da mãe, né? Daquela coisa toda. Mas se pudesse, também daria um pedaço do mundo. Isso é extraordinário. Imagina, nós fomos adotados, somos co-herdeiros com Cristo. Isso é espetacular. Cadê a adoção ali, né? Temos intimidade com Deus e fazemos parte da sua família. Isso é extraordinário, irmãos. Termos um corpo de Cristo. É porque muitos ainda não entenderam o que é igreja. O que é ser igreja? Eu acho que tinha que ter uma escola bíblica. O Marcelo deu essa aula, uns, 6 anos atrás. Mas eu acho que toda a igreja tinha que ter uma série de mensagens, talvez, que é só assim para estar todo mundo junto, sobre o que é ser igreja. Sabe, a gente orar 3 dias e jejuar 3 dias para que o Espírito Santo possa quebrar as paredes do coração, para entender o que é ser igreja. A gente não entende o que é ser igreja não, gente. Sinceramente, você acha que ser igreja é entrar aqui, ouvir uma mensagem, embora e até semana que vem? Vocês acham que ser igreja é isso? Hein? Jesus falou que quem perder pai, mãe, filha, né, terá o cêntuplo aqui na terra. Cêntuplo da família. Quem é cêntuplo da família? Somos nós aqui. Mas aí eu não sinto essa empatia, essa compaixão dos meus irmãos que eu tenho em casa. Eu não tenho a extensão da minha casa na igreja. Isso é igreja? Então, a gente não sabe o que é igreja. E muitas vezes o mundo secular, o modus operandi secular, nos influencia a tal ponto da gente trazer para a igreja o modo relacional que temos lá fora. Individualista. Mas seria uma outra conversa. Ninguém gosta de ter que fazer uma escolha, principalmente numa sociedade onde há pluralismo para tudo. Mas Jesus não nos permite escapar dessas escolhas. O que mais tenho visto é jovens entrar para a faculdade
Faz 3 semestres, larga. Gente, escolha é difícil. Entra para outro. Faz mais uma, larga. Aí começa a fazer. Tem gente que chega até o 6º período, larga. É difícil. Não é fácil. Principalmente para aqueles que não têm uma paixão de infância, né? Quem tem uma paixão de infância e quer aquilo, e pior quando chega lá e não é isso, né? Imagina você fazer 6 semestres de faculdade e largar tudo e começar do zero. Meu irmão, não tem força para isso não. É difícil. Não é fácil. Eu tenho um amigo que ele fez 10 semestres e jubilou. 10 semestres, não, fez 10 anos mesmo. 10 anos. Tinha jubilava com 10 anos, não sei como é que está agora. Com 10 anos ele foi jubilado. E dizia, eu estou fazendo, mas eu não gosto. É complicado. Isso afeta a nossa vida ou não? Eu tenho amigos, eu conheço algumas pessoas que com 23 anos já estão resolvidos, já fizeram estágio, já estão na faculdade, já estão ganhando dinheiro, já estão... Mas não é assim a maioria. A maioria... As escolhas são difíceis. C.S. Lewis, ele tem um texto que ele diz assim, descreveu, né? Na sua autobiografia. Ainda na idade escolar, uns 13 anos de idade, começou a alargar a mente dele, né? Diz ele, logo troquei o eu creio pelo que eu sinto. E ó, que alívio. Não dá alívio? A gente seguir mais o que sente do que pensar? Pensar é difícil, gente. Tem que ter uma vida de oração, clamando a Deus, buscando a direção antes de tomar atitude. Quantas pessoas tomam atitude e depois quer colocar Deus na atitude que tomou? Hein? Não é assim? Primeiro toma atitude, decide, depois ora para Deus abençoar. O que a gente tem que fazer primeiro? Orar a Deus. Deus, se é teu, tem que ser corajoso nessa oração, tá? Tem que ser macho. Tem que ser fêmea. Senhor, seja feita a sua... Ai, que parte difícil da oração, hein? Não é difícil falar, seja feita a sua vontade? Fala para mim, quem acha fácil falar, seja feita a sua vontade? Senhor, estou apaixonado por essa menina. Deus tem tudo, eu quero. Seja feita a sua vontade. Quem diz que é fácil? Senhor, olha esse emprego, Pai. Está brilhando como o sol. É muito dinheiro, cheio de benefícios, plano de saúde. Aquele de Miami lá que cobre tudo, né, Senhor? Cheio de plano de saúde, plano do Senado. Vitalício, plano do Senado Federal é vitalício, né? Para os senadores e todos os seus dependentes. Vitalício, é um top. Hein? Quem que é? Quem que é esse? Hein? Aí você fala assim, não, Senhor, seja feita a sua vontade. É difícil, gente, a gente chegar, porque você está sentindo, agora é sentir, você já está até contemplando, você já está até vendo o resultado disso tudo, que maravilha, ao prazer disso tudo, aí Deus diz não. Ah, isso mata. Uma viagem que você quer fazer, não é agora. Então a gente primeiro faz planos, coloca esse plano na mão do Senhor, os planos na mão do Senhor, e espera a resposta certa. E ele diz, eu creio, eu troquei o que eu creio pelo que eu sinto, e ó que alívio, da tirania da revelação meridiana, passei para a suave lusco-fusco do pensamento superior, onde nada havia a ser obedecido e nada a ser crido, exceto o que fosse confortante ou excitante. Lusco-fusco é aquela passagem da tarde para a noite, né? Há uma mudança. Então a pessoa para de ter que crer, de orar, de avaliar as circunstâncias para o sentir. Eu preciso sentir
Quando não, coloca a responsabilidade, muitas vezes, da sua decisão numa pseudo-revelação. Ok? Me lembro de uma menina que... é cada uma. Eu trabalhava no local, chegou uma menina, falou: fiquei sabendo que você é cristão. Eu falei: graças a Deus, pela misericórdia dele. Ela: que legal e tal. Eu estou aqui com meu namorado, mas eu não gosto muito desse lugar aqui não. Era uma creperia que eu trabalhava lá nos meus 20 e poucos anos, ou 20 e muitos, já estava quase 30. E ela falou para mim assim: eu não gosto muito de vir nesses lugares não, mas quando falou que tinha um cristão aqui, que ele me conhecia, eu vim aqui na porta para poder ficar com você aqui, conversando, falando, até ele fazer as coisas dele lá, comer e tal, depois voltar. Eu falei: tá legal. Essa menina tornou até amiga nossa, né? A Lúcia foi para Disney e trouxe um Mickey para Bruna, quando era pequenininha. Tem até hoje esse Mickey lá, eu acho. Você lembra não, Keila? Não, né? Muita lembrança. E aí, ela falou assim para mim: sabe o que aconteceu? Eu estava num culto e o irmão falou assim para mim: eis que Deus vai colocar um homem de Deus no teu caminho. Ele vai aparecer com um carro amarelo e é ele que vai ser o homem da sua vida. Esse rapaz passou com um carro amarelo, mexeu com ela e ela falou: é a confirmação. E começar a namorar ele. Bem, o cara não era cristão, o cara já tinha um histórico meio complicado de mulherengo, mas ela disse: Deus falou, Ele vai transformar ele. Imagine o preço que essa pessoa pagou, gente. Não é mais fácil deixar os outros tomar decisão pela gente? Hein? Só por causa do carro amarelo, gente. Então pare, ouça conselhos. A palavra vai dizer que na multidão de conselheiros há sabedoria. Peça a gente mais madura. Eu não estou falando, por exemplo, você vai para o médico, você não vai ouvir o médico que ele é ímpio. Pelo amor de Deus, eu preciso explicar isso? Ou um professor de matemática está ensinando a fórmula lá, ou de química, ou de física, não, isso aí é ímpio, não é de Deus. Eu não preciso explicar isso, né, gente? Eu estou falando de conselhos para a vida, né? Que chocam com a palavra de Deus. Cuidado em tomar decisões baseadas em sentimento, baseado naquilo que você está vendo agora, porque talvez o que você esteja vendo, talvez o brilho que você esteja vendo não é de ouro, ok? Que vocês possam, em nome de Jesus, fugir do lusco-fusco, da transformação, de ao invés de usar a racionalidade que Deus te deu, à luz das Escrituras, baseados nela, tomar decisões fundamentadas nos sentimentos de vocês. Sentimento vem, sentimento vai. Emoção vem, emoção vai. Você sente irado o tempo todo quando você está com raiva? Você fica irado, daqui a pouco não vai embora a ira? Você está alegre, daqui a pouco a alegria também não arrefece? Hein? Você fica brabo, daqui a pouco está mais tranquilo. Dá para confiar nesse negócio, gente? Uma hora tu quer falar com a pessoa, outra hora tu não quer. Uma hora tu quer dar bom dia pro vizinho, outra hora não quer. Você está oscilando nos seus sentimentos. Meu Deus do céu. É impossível você obedecer a palavra obedecendo os teus sentimentos o tempo todo. Segue a sua intuição. A intuição é claramente contra a palavra, mas segue a tua intuição então. Cuidado com essas coisas, gente. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a regra de fé e prática que é as Escrituras Sagradas. É fundamentados nela, Senhor, nos princípios que ela nos apresenta, que às vezes não é de maneira direta, mas são princípios que nós temos que construir a nossa casa, ou seja, sobre a rocha. Que as nossas decisões não sejam impelidas simplesmente por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu necessito, por aquilo que eu quero, mas sim por aquilo que a Tua Palavra quer. Eu sei que isso é um grau alto, mas esse é o alvo.
Nós precisamos, Senhor amado, nesta manhã, rogar ao Senhor pela Tua infinita misericórdia, para que não sejamos, Pai querido, enganados, nem abracemos a amargura, por Deus amado estar tomando uma decisão coerente com a palavra, mas que muitas vezes, se nós não tomássemos assim, veria um benefício secular, veria um benefício fora dos Teus propósitos, porque muitos crentes só querem ter vitória, mas muitas vezes o Senhor nos chama também para perder. A gente tem que aprender a perder, porque quem perde a sua vida, a ganha, e quem a ganha, segundo os padrões seculares, a perde. Então a palavra perder não é um bicho papão. Muitas vezes é melhor você perder coisas que vão fazer você se perder no meio do caminho. Senhor, eu oro pela vida de cada irmão que está aqui, que Teu Espírito possa abrir o entendimento de cada um, possa fortalecer aqueles que estão abatidos, aqueles que estão passando por momentos conflitantes, desestimulantes, agonizantes. Peça em nome de Jesus que pela Tua misericórdia o Senhor levante, o Senhor sustente. Senhor, eu sei que muitas vezes o Senhor usa o processo, mas o Senhor é poderoso, Deus amado, para confortar e consolar. Que nós possamos ter os olhos colocados em Ti, e não única e exclusivamente no problema que nos abate. Que nós possamos receber poder do Senhor, mediante o Espírito Santo, para vencer, Deus amado, tudo aquilo que tem tentado nos abater, nos acachatar, Senhor, nos humilhar. Senhor, que nós possamos em nome de Jesus olhar para a Tua face, aquele que sofreu todas as coisas, foi traído, abandonado, cuspido, sofreu tudo, Senhor, mas Deus amado, por amor a nós e sem pecado, que nós possamos olhar o autor e consumador da nossa fé, a sua vida, a sua estrutura emocional. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas na sua porcentagem, a total humana, Ele é um exemplo para nós, Ele é o nosso alvo a seguir. Que nós possamos olhar para Ele e pedir aquela estrutura emocional. Quando era humilhado, Ele não revidava, Ele não ressentia-se do mal. Quando foi abandonado por Pedro, pós-ressurreição, diz: Tu me amas, Tu me amas, Tu me amas. Em alguns momentos era o filéu, outros momentos era o agape. E Pedro sabia: Tu sabes, Pai, Tu sabes. Sabes como eu sou falho, sabes como eu sou necessitado do Senhor, sabe como em mim não há forças, Tu sabes. Deus, toma os enfermos dessa igreja, toma aqueles que estão passando por momentos de dor, de angústia, de ansiedade, de tantas coisas, Senhor, que nos sobrevêm como humanos ainda nesse tabernáculo imperfeito. Nós pedimos, Senhor, que o Teu conforto, o Teu poder possa se manifestar. Deus, eu creio que Tu é o Jeová Rafá, que segundo a Sua vontade o Senhor cura, segundo os Teus propósitos o Senhor cura. Mas também muitas vezes usa o processo natural. Muitas vezes, Senhor, nos coloca espinho na carne, como Paulo teve, para que a gente não se ensoberbeça com as revelações que nos são dadas. Há propósitos que a gente não entende, Senhor, mas nós aceitamos pela fé. E nós pedimos em nome de Jesus que enquanto igreja nós iremos orar para que o Teu poder e a Tua graça se manifeste na vida de cada um. Toma o Lucas, Senhor, nas Tuas mãos. Deus, levanta esse menino, continua usando os médicos. O que estava obscuro já começa a se clarificar. E nós pedimos que o Senhor faça segundo o conselho da Sua vontade, mas a nossa, Deus, como humanos, como limitados, como aquele que não sabe qual é o desfecho da Sua vontade quanto a isso, a nós cabe clamar, Senhor. Deus, nós sabemos que Tu é poderoso, porque, Deus, eu sei o quanto o Senhor já fez. Quantas pessoas nós oramos e Deus operou e curou de maneira extraordinária.
Mas houve pessoas que a gente não curou, Deus, oramos e não curou, porque não depende de nós. A nós cabe clamar, a nós cabe suplicar, a nós cabe implorar a sua misericórdia, Pai. Assim como pela vida do John, que nós não esquecemos de orar, nós clamamos para que, Pai, esse transplante seja aceito pelo corpo, que as complicações posteriores possam ser estancadas, Senhor. Suporte e conforto para a mãe dele, porque não é fácil passar anos a fio, levando o filho ao médico, voltando e tendo notícias às vezes desagradáveis. Não é fácil, mas eu peço o teu suporte, o teu conforto. Tu há de fortalecer, que essas pessoas entendam: tudo posso naquele que me fortalece, e até passar pela luta. Oro, Deus, hoje pela vida da Deia e consequentemente da sua família, tanto a que ela está agora, Pai, quanto os seus filhos. Peço pela tua misericórdia que o Senhor a sustente, igualmente a Celinha, a Rebeca, Pai, o João, o Felipe, o Rafael, o Rodrigo, o Paulo, Deus, a Deia. Ontem nós falávamos sobre a Deia. Que graça, Senhor. Todos os problemas que ela viveu e vive, ela persevera, ela continua, Pai, isso não vem dela, porque por ela já teria desistido. É o teu espírito nela, de perseverança, e nós te agradecemos por isso, Senhor. Continua fortalecendo a tua filha, continua abençoando a sua casa, porque quando a gente vê um membro da nossa casa sofrer, é impossível não sofrermos juntos. Que o Senhor traga conforto, consolo e vigor para ela sempre, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Que todos digam amém. Amém significa assim seja. Amém? Glória a Deus.